O desconhecimento talvez seja um prejuízo maior da sua vida, né? Porque quando você investe no que você conhece, você ganha alguma coisa. E o que você perde quando você não investe no conhecimento? O que você deixa de ter na sua vida? O que você deixa de ganhar? Olá, eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Colpas. E está no ar mais um podcast Prosperidade na Prática. Maurício, o tema do podcast de hoje vem não das tuas redes sociais, mas de uma conversa que eu tive contigo. E nessa conversa que eu tive contigo e que me chamou a atenção, tu falaste-me que este tinha sido o teu melhor investimento. Então, para que as pessoas que estão lá em casa a ouvir este podcast entendam, explica-me lá qual é que foi o teu melhor investimento. O meu maior investimento, que eu me lembro da nossa conversa, foi quando nós estávamos falando sobre aplicar o dinheiro em algo que nos desse retorno. Para mim, o meu maior investimento é investir em conhecimento. É isso que eu acredito que, de fato, seja importante. Por quê? Porque uma coisa é você gastar o dinheiro e outra coisa é você desperdiçar, ou melhor, uma coisa é você gastar o dinheiro de forma em investir e outra coisa é gastá-lo em forma de desperdício. Porque quando você desperdiça, você não tem retorno daquilo. O investimento é algo que você tem retorno. É preciso ter esse discernimento. Quando você vai pegar o seu dinheiro, que é produto do seu trabalho, e utilizá-lo em algo, saber discernir se isso vai lhe trazer algum retorno ou se é mero gasto ou desperdício. Quando tu partilhaste essa ideia comigo, tu também começaste por me explicar que na altura em que tu talvez fizeste o teu maior investimento em conhecimento, era uma altura em que as tuas finanças, a tua vida financeira não estava a passar uma fase muito saudável. Ou seja, as coisas financeiramente não estavam muito bem. E tu estavas-me a contar que nessa altura, mesmo as coisas financeiramente não estarem muito bem, tu decidiste investir em ti, decidiste investir em te conheceres melhor e em conheceres melhor a mente humana, em desenvolver mais estudos sobre programação neurolinguística e neurociência. Porquê é que tu decidiste tomar esta decisão? Porquê é que tu tomaste esta decisão, em vez de fazer aquilo que talvez a maior parte das pessoas fosse fazer, que é, se eu não estou bem financeiramente, eu vou guardar o dinheiro? Porque isso eu vou fazer um comparativo como se você tivesse ferido, não é? Ou doente. Quando você está doente, ou quando você está ferido, não adianta você botar um pensozinho ou um curativozinho. Se você tem uma farpa espetada, né, na sua pele, se você botar simplesmente um curativo, você não vai resolver a questão, porque a farpa está lá espetada. Então, você tem que resolver, tem que solucionar. Quando você está em situação crítica financeira, se você botar o penso, se você botar o curativo, o que vai acontecer é economizar dinheiro, no comparativo ilustrativo que eu estou utilizando. E guardar o dinheiro não vai resolver o problema, porque você não vai ter tendência a multiplicar esse dinheiro. Se você está numa fase de escassez financeira, você tem que pensar como você tem que fazer para dobrar, triplicar ou reproduzir mais dinheiro para que você melhore essa situação. Então, quando eu falei que estava numa situação financeira escassa, eu resolvi investir. Foi a palavra que você usou e nós usamos na nossa conversa. Por que investimento? Porque eu, de certeza absoluta, trazendo mais conhecimento nessa altura, eu acho que até gravamos um vídeo sobre isso já, sobre a questão do investir e desperdício. Eu acho que é importante perceber que na altura em que eu estava com uma dificuldade maior financeira, era a altura exata para perceber que eu precisava me conhecer mais, perceber o porquê de eu estar naquela situação, perceber que algo me fez chegar àquele ponto, financeiramente falando. E ao descobrir aquilo, eu poderia trabalhar em sentido contrário. Por isso eu resolvi investir em conhecimento, em autoconhecimento, perceber dentro daquilo que eu já idealizava como missão de vida, que é levar prosperidade, era antes de tudo trazer prosperidade para mim também, em termos de conhecimento e autoconhecimento. Daí talvez tenha sido um dos maiores investimentos que eu tenha feito na minha vida em relação
a informação, a conhecimento. Eu penso que na altura foram cerca de R$50 mil em formação de cursos, que me levou a ter um retorno muito maior em termos de autoconhecimento e resultado pessoal, resultado de vida. Mas tu podias ter usado esse dinheiro para outra coisa, podias ter usado esse dinheiro para, sei lá, comprar uma casa, dar entrada numa casa, para guardar o teu dinheiro, podias ter deixado o teu dinheiro no banco e ter começado a usar aos poucos, e tu decidiste investir esse dinheiro em ti. Foi um investimento em ti próprio. Tu achas que muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas em investir num bem material, em vez de estarem preocupadas em investir nelas para depois conseguirem ter base e fundamento para comprar os bens materiais? Ou tu achas que cada vez mais as pessoas começam a investir em si também porque já conseguiram entender que passa por nós a solução para todos os desafios que aparecem na nossa vida? Isso é importante. Hoje em dia, é a questão do ter e do ser, não é? Hoje em dia, depois da Revolução Industrial, nós sabemos que houve uma necessidade humana de ter, para suprir as necessidades daquela altura. Hoje em dia, eu acho que há um crescimento mental, há uma evolução global no sentido do autoconhecimento e no sentido da sensibilidade humana, e já se percebeu que o ter não é tudo. Antes de ter, você tem que ser. Então, quando eu decido aplicar em mim, investir em mim, eu estou a investir no ser. O ter não propriamente vai me realizar como pessoa, porque se eu tiver, mas não for, não resolve nada. Então, eu poderia, aliás, o que eu pretendia na altura, quando juntava o dinheiro, era para comprar uma casa, né? Estava fugindo de uma situação de casa alugada para uma casa própria. É um investimento? É positivo? Mas depois, se eu não tivesse um mecanismo de reproduzir esse dinheiro, eu provavelmente ficaria estagnado ali naquela situação, com uma casa nova, uma casa mais estagnado. Então o crescimento é fundamental, e eu acho que a pergunta que as pessoas têm que fazer imediatamente quando você tem algo para gastar, nesse sentido de investimento, não é propriamente quanto você vai gastar, mas quanto você vai deixar de ganhar se não gastar. Porque ao gastar, você gasta X. Não é? É um número pequeno, porque é um número daquilo que você tem disponível. Mas quanto você deixa de ganhar quando você não gasta, que é a grande questão da história. Não é? Você pode ganhar muito mais quando você aplica financeiramente, e muito mais em relação a você próprio, ao seu autoconhecimento, ao seu aprendizado, para que você possa sair, para que você tenha ferramentas para sair de uma situação que não é a mais favorável no momento. Você também falou agora que nessa fase e nessa história que nós estávamos a falar na altura, nesse momento, você decidiu investir perto de 50 mil ou até mais de 50 mil reais. Mas isso tu também já estavas numa fase avançada, digamos assim, já não era um curso de iniciação em autoconhecimento, de saber como é que as coisas funcionavam dentro de ti. Quando tu começaste esta viagem de investir em ti, não passou por investir logo tudo aquilo que tu tinhas, ou grande parte daquilo que tu tinhas. Os investimentos também podem ser pequenos, e esses pequenos investimentos de forma gradual também podem fazer a diferença. Claro. Certo? Eu estou a utilizar um tópico que nós conversamos especificamente nessa altura. Agora, faz todo sentido você falar nisso, para que as pessoas, inclusive, não criem essa mentalidade de que é preciso ter grandes investimentos para que você possa ter um arranque de autoconhecimento. Porque nós mesmos produzimos uma série de conteúdos que são gratuitos e que trazem essa informação de autoconhecimento, que nada mais é do que uma partilha de tudo aquilo que eu investi em termos de conhecimento, em termos de tempo, em termos de dinheiro, não é? Em termos de dedicação, e que eu resolvi partilhar para que nós pudéssemos, para que eu, fundamentalmente, enquanto missão de vida, pudesse trazer mais prosperidade para as pessoas. Mas isso começou com um livro. Na altura que eu comprei, eu já não sei dizer, mas um livro custa quanto? 10 euros ou 40 reais, eu não sei. E isso poderia ter sido, foi especificamente algo que eu decidi para um crescimento pessoal, foi um espoletar, foi uma decisão inicial. Agora, é óbvio
se eventualmente você se basear só em conteúdos gratuitos que apareçam na sua vida como oportunidade e não, você fica ao sabor da maré, não é? Você não domina a situação. Quando você resolve dominar a situação, segurar as rédeas da sua vida, você tem que discernir daquilo que é importante para você e decidir aquilo que é importante para você. E a iniciativa tem que ser sua. E aí sim vem a necessidade do investimento pessoal. E aí sim vem a necessidade de você aprender algo diferente que vai fazer a diferença na sua vida. E aí você não pode ficar estagnado esperando que as coisas apareçam de graça na sua vida. Por quê? Quando você espera que as coisas apareçam de graça, é porque você mentalmente acredita que não tem capacidade de. E dentro da nossa filosofia de trabalho, não é? E dentro da própria ciência, nós sabemos, e da física quântica, nós sabemos que se você entra numa frequência de escassez, né? Porque eu não posso, porque eu não tenho, porque eu não chega para mim, porque isso tudo vai gerar em você uma mentalidade e uma mentalização de escassez. E você passa a vibrar numa frequência de escassez. Nós já temos outros vídeos falando sobre a questão da ligação e da conexão com o universo, que não é esse o tema que estamos a falar agora, mas que nós sabemos que quando você entra naquela mentalidade do de graça, tudo oferecido, porque eu não posso, porque eu não tenho dinheiro, não, agora eu não posso, eu estou passando uma fase ruim da minha vida, eu não tenho, eu não consigo. Mentalmente, você cria um padrão mental, energético, de escassez. E você vai se comportar como tal. E os seus resultados serão escassez, porque você entra numa mentalidade de escassez, numa frequência de escassez, e tudo que você consegue atrair para você é escassez. Portanto, é importante a pessoa se desprender dessa prisão da escassez, entendeu? E perceber que é preciso ela tomar a iniciativa para ir além. Uma das coisas também que surge muitas vezes é alguns comentários de pessoas que dizem que não vão investir em autoconhecimento e que não faz sentido esse investimento em autoconhecimento porque elas acham que já se conhecem bem. Eu queria entender um pouco o que é que te levou a ti a começar essa jornada de investir em conhecer-te um pouco melhor. Porque talvez também nessa altura tu achasses que já te conhecias bem, achasses que já não havia mais nada por conhecer, tal como estas pessoas escrevem isso e dizem isso. O que é que te levou a começar essa jornada? Daniel, eu vou te dizer uma coisa. Se eu agora, olhando para aquela câmera e para as pessoas que estão do outro lado, perguntasse assim: quem é você? Provavelmente você vai dizer: eu sou o João, eu sou a Maria. Não é isso que me interessa. Quem é você enquanto pessoa? Eu sou o João, tenho 32 anos, eu moro na rua tal, não sei o que, faço engenharia, eu faço qualquer... Também não é isso que eu quero saber. Quem é você na sua essência? Provavelmente, ainda assim, você vai dizer aquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Portanto, você não tem nunca essa noção própria daquilo que você é, porque normalmente o que acontece é que você vive as informações que lhe dão e você não para fazer essa autoanálise e você aceita ser julgado na escola pelo professor, desde pequeno, quando ele atribui notas e valores para o seu resultado. Não estou dizendo que é certo ou errado, é o padrão da sociedade, mas o que você está desde pequeno é habituado a ser julgado, habituado a lhe atribuírem valores e notas pelo aquilo que você faz. Mas isso não quer dizer que você seja aquilo. Uma criança que tenha notas baixas na escola não quer dizer que ela seja a pior pessoa do mundo. Aliás, muito pelo contrário. Então, não necessariamente, muito pelo contrário que eu digo, não é que, ou seja, o fato de ter uma coisa não quer dizer outra. Então, normalmente, o autoconhecimento passa ao lado, porque você vive num mundo em que o padrão desse mundo é julgar você. E você passa a acreditar no julgamento que fazem a seu respeito. E depois disso você se torna aquilo que você acredita ser pelo julgamento dos outros. Compreende? É uma coisa que é muito importante quando nós percebemos que, afinal de contas, eu não sou aquilo que me julgam ser. E você só descobre isso quando você resolve fazer um mergulho profundo na sua essência, no seu ser. Daí o autoconhecimento.
Também ouvimos muitas vezes algumas pessoas a dizer que quando fazem algum investimento, sei lá, vão ali na loja da esquina, compram uma televisão e a televisão muitas vezes não corresponde às expectativas da pessoa. Elas vão a um centro comercial, compram uma roupa, gastam dinheiro com os sapatos e aquilo não corresponde à sua expectativa, ou então não usam esse equipamento ou essa roupa ou esse bem que compram tantas vezes quanto esperavam. Quando tu investes em autoconhecimento, tu usas tudo aquilo que descobres sobre ti diariamente, ou é algo que tu compras como uns sapatos e só usas de vez em quando queres e apetece? Porque se é sobre ti e és tu que vives a tua própria vida, a lógica é que isso se reflita diariamente na tua vida. Com toda certeza, porque você está lendo, quando você resolve fazer algo ligado ao seu autoconhecimento, você está trabalhando uma transformação pessoal. Você está buscando algo ligado à sua essência. Você está se ligando com você próprio, com o seu eu que vive dentro de você. E então você está criando uma conexão interna de você com você, e a partir daí tudo aquilo passa a fazer sentido na sua vida. Porque você começa a absorver informações que viram padrão no seu inconsciente, inclusive, porque aquelas repetições de informações que você tem num aprendizado, você percebe conscientemente, absorve inconscientemente e passa a viver através de hábitos que você desenvolve, por algo que você desenvolva dentro do próprio aprendizado, e começa a ter uma vida melhor. Então, isso é fato. Não é uma opinião que eu estou tendo ou que outra pessoa está tendo. Isso fisicamente, biologicamente, cientificamente, é assim que funciona. Se você não absorve informação, você não tem capacidade de discernimento mental. Você conscientemente não expande, porque você tem um mundo do tamanho da sua consciência. Eu costumo dizer muito essa frase, que eu ouvi e acho interessante, porque de fato é isso. O seu universo tem o tamanho do seu conhecimento. Quando você expande esse conhecimento, você nunca mais volta ao tamanho normal. Então, se você der a oportunidade de crescimento, de expansão, você tem tendência a evoluir, absorver mais informações e automaticamente isso vai fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, do seu consciente, do seu inconsciente. Vira frequente, porque vira hábito e vira padrão na sua vida. Então o aproveitamento é integral, não tem a coisa de não responder às expectativas, a menos que não seja isso que você queira, a menos que você não tenha caminho, não é esse o seu caminho, não é isso que você queira, e aí você anda perdido, não sabe para que lado vai. E mesmo assim, se você não tem um caminho, esse talvez seja o primeiro caminho, conhecer-se a si próprio, para depois sim você definir qual é a sua missão de vida, qual é o seu propósito, qual é o caminho que você tem que ir, aquilo que você realmente te leva a ser mais do que ter. E tu quando investiste quando começaste a investir nestes cursos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, tu estavas a passar uma situação difícil na tua vida, ou era apenas porque te querias conhecer melhor? Eu faço esta questão porquê? Porque há muitas pessoas que acham que tu só deves procurar conhecer-te a ti mesmo quando as coisas não estão bem. E isso talvez seja um paradigma que não faz sentido, porque quando tu estás bem, também podes procurar ainda melhor dentro de ti o que é que tu podes fazer para potencializar esse momento em que tu estás bem. Eu queria entender contigo se, no teu caso, quando tu procuraste esse autoconhecimento, as coisas estavam bem e tu querias melhorar, ou se as coisas não estavam bem e tu querias procurar melhorá-las também, porque certamente durante todos os cursos que já fizeste encontraste pessoas que estavam num estado que não poderia ser o melhor estado do mundo, mas também há de ter encontrado pessoas que estavam num estado fantástico e apenas que queriam melhorar esse estado. Eu acredito que o estado debilitado faz com que você tome ação, se eventualmente você for uma pessoa ativa, né? Porque você pode dar de cara com situações que te amedrontam e que te enclausuram no problema e não tomam essa iniciativa. É importante que você perceba, quando está numa situação precária, de que é necessário tomar um passo à frente. No meu caso específico, isso me impulsionou. Agora, eu acredito de fato que as coisas não acontecem por acaso na nossa vida. Comigo aconteceu dessa forma. Agora, também não acontecendo nada,
perdão, não acontecendo nada por acaso conosco, eu acho que também não acontece nada por acaso no planeta. E o que eu quero dizer com isso? Porque há um tempo atrás, essa informação do autoconhecimento era algo limitado. Poucas pessoas falavam nisso. Poucas pessoas, embora, se você for fazer uma pesquisa, há livros, Napoleão Hill, por exemplo, alguns livros que existem já escritos há muitos anos atrás, em que isso já é falado, do autoconhecimento, do comportamento humano, é falado há centenas e milhares de anos, não é? Então, na verdade, o que acontece? Já desde a época de Jesus, por exemplo, quando se falava de comportamento humano, e não trazendo aqui a questão religiosa em si, mas o fato do autoconhecimento, do amor ao próximo, da partilha, tudo isso já se falava desde aquela altura. Hoje em dia, houve um período de abstenção de informação, né, em que essa informação foi ocultada, foi retirada por motivos quaisquer do próprio ser humano, e no entanto, hoje em dia, como eu disse, nada acontecendo por acaso, essa informação está mais disponível, porque eu acredito mesmo até que o próprio planeta esteja atravessando uma fase de transmutação energética, de transmutação de pensamento, mas para que isso aconteça, o globo, a Terra, os humanos precisam ter um conhecimento mais vasto nesse sentido. Nada sendo por acaso, essa informação está mais disponível. E nada sendo por acaso, no momento em que a internet traz uma conexão global com muito mais intensidade e facilidade, não é? A tecnologia é a favor do ser humano. Você, hoje em dia, está em casa e consegue, através de um curso online, por exemplo, absorver toda a informação que seja preciso dentro daquilo que você quer. Você não tem que investir em viagens, hotel, alojamento, alimentação e não sei o que, quando você pode comodamente estar em casa assistindo uma aula, assistindo um curso, adquirindo informação e evoluindo mentalmente. Então, isso tudo é importante porque, na verdade, é um processo que o planeta tem desenvolvido, desde os primórdios até hoje. E, como eu disse, acredito mesmo que as coisas não são por acaso, e agora a disponibilidade dessa informação é muito maior. Agora, a decisão é pessoal. Sim, eu quero evoluir. Sim, eu quero aprender. Não, eu quero estagnar. Não, eu quero paralisar. Não, eu não quero saber de mim e quero viver na minha escassez. E está tudo bem, está tudo certo. Não estamos aqui fazendo julgamentos, não é? Aliás, a última coisa que se faz em programação neurolinguística é apontar dedos ou fazer julgamentos. Porque, na verdade, cada comportamento é um comportamento certo para aquela pessoa, dentro das decisões que ela toma, com as ferramentas que ela tem. Portanto, isso é a minha forma de pensar. O que é que esse autoconhecimento te trouxe de mais importante? O autoconhecimento te dá ferramentas para você lidar com você próprio. Porque quando você não se conhece, quando você não tem ferramentas para isso, você fica desnorteado. Porque é como tudo, eu posso te dar uma conta simples de matemática, mas se você não entender minimamente de somar, subtrair, dividir ou multiplicar, que é o básico da matemática, você vai olhar para aqueles números e vai ficar desnorteado, vai ficar sem rumo, vai ficar sem direção. Você vai olhar para aquilo e aquilo não vai te dizer nada. O que acontece é que nós estamos aqui na vida por um propósito, e esse propósito, com certeza, é um propósito evolutivo, não é? Você não vem para um planeta Terra para evoluir. Aliás, todo o processo de vida é assim, você nasce, cresce, reproduz ou não e morre, não é? Então é um processo evolutivo. A planta é uma semente que cai na terra, nasce, cresce, reproduz através de outros frutos e morre. Então é um processo evolutivo. E esse processo evolutivo passa por você também, com a sua vida, com o seu propósito de vida, com a sua missão de vida, trazer resultados positivos. E quando me perguntam o que é que você ganhou com o autoconhecimento, são ferramentas enormes que direcionaram a minha vida. E é isso que é importante quando você
toma conhecimento de você próprio, dos seus limites, das suas capacidades, dos seus objetivos, saber onde você está, aonde você quer ir. Isso é importante. Esse autoconhecimento também te trouxe mais responsabilidade? É uma frase que eu costumo dizer muito, porque, na verdade, o conhecimento traz responsabilidade a partir do momento em que, se eu desconheço que as coisas têm que ser feitas dessa forma, isso aplica-se a tudo, tá? Não vou especificar. Se eu desconheço que algo tem que ser feito dessa forma, eu não tenho obrigação de fazê-la, porque eu desconheço. A partir do momento que eu tenho conhecimento, isso me traz responsabilidade, porque eu passo a perceber que aquilo que não deveria, ou que eu não faria, ou que eu não fiz daquela forma, eu deveria ter feito, ou passo a dever fazer, para que você obtenha, então, aquele resultado. Então, o conhecimento traz, sim, mais responsabilidade, porque você conhece, expande a consciência, aprende e aplica. E a aplicação é uma responsabilidade, senão você cai no desperdício e não cai no investimento. Porque você aprender, eu disse que é investimento e não é desperdício, não é? Agora, se você aprende em clausura, se você aprende em capsula, não aplica, talvez seja um desperdício. Então, o conhecimento traz responsabilidade no que diz respeito ao fato de você aplicar aquilo que você aprende e que você passa a conhecer. Você acredita que talvez essa seja uma das razões pelas quais muitas pessoas sejam reticentes em não investir em autoconhecimento? Porque elas ouvem e sentem que a partir do momento em que elas tomam consciência disso, elas vão sair daquele estado que elas estão e que talvez seja mais confortável para elas estarem nesse estado do que se conhecerem um pouco melhor, evoluírem mais e estarem mais preparadas para os desafios da vida? Nós falamos em processo evolutivo, né? Processo evolutivo é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nós falamos que um processo evolutivo não é estar dentro de um ovo. Uma ave, ela não permanece dentro do ovo desde o início, ela sai do ovo e cresce. Agora, eu não vou estar aqui julgando o porquê das pessoas preferirem estarem dentro do seu próprio ovo, dentro do seu próprio mundo. Se a questão é o medo da responsabilidade, então é importante perceber o que está atrás desse medo. Então, porque não é o padrão natural da humanidade. O padrão natural da humanidade, da própria natureza humana e do planeta, é você evoluir. Agora, existem situações, e daí, mais uma vez, o motivo do aprendizado, né? E da importância do autoconhecimento. Existem pessoas que se prendem por esse medo que você fala, que é um medo de assumir responsabilidade, que existirá com certeza uma causa atrás disso tudo que é preciso perceber e é preciso conhecer. E é preciso resolver, não é? Porque o medo, como nós já falamos várias vezes, o medo é algo que é importante para a nossa vida? Mas é importante a partir do momento em que ele te faz fugir de algo que lhe traz perigo para a sua vida, não é? Se eu tenho uma situação eminente de perigo, de vida, eu vou ficar com medo e a minha tendência é fugir, como quem entra um leão por essa porta dentro, eu vou fugir porque é medo. Agora, eu não posso ter medo de responsabilidade. Quer dizer, não posso não, eu não devo, não é? Poder em programação neurolinguística, você pode absolutamente tudo. Talvez você não deva. E o medo vai te paralisar. E se te paralisar, você não cresce. Se você não cresce, você não evolui. E então é preciso perceber, eu tenho muito medo de responsabilidade. Eu tenho muito medo de avançar com as coisas. Eu tenho muito medo de tomar uma iniciativa. Isso é um medo perigoso, porque não está desempenhando a função própria do medo de proteção de vida. É um medo que está te paralisando. E ao paralisar, você não evolui. Você vai permanecer no mesmo degrau de crescimento. E degrau de crescimento é degrau de crescimento. Você tem que passar para um próximo step, para um próximo nível, um próximo degrau. Não é? Então, de um degrau para o outro, é preciso tomar atitudes, ampliar conhecimento, avançar. O medo, quando paralisa, vai te deixar ali estagnado. E talvez, se esse é o seu caso, talvez seja mais um motivo para você parar e pensar o que está por trás disso. É preciso se conhecer. É preciso aprender, sim.
para que você resolva as suas questões e não esteja na dependência de que outras pessoas resolvam para você. Existem casos complexos que as pessoas têm mesmo que procurar médicos e atendimentos, mas na maioria das vezes a grande solução, o grande remédio está dentro de você próprio. Você falou aí no medo e muitas vezes as pessoas não fazerem as coisas, não quererem fazer. Uma das coisas que o autoconhecimento te traz também é a capacidade que tu tens de começar a querer testar mais as coisas para ver se elas realmente podem dar o resultado que tu pretendes, e também a capacidade de entender que quando tu testas e não deu aquilo que tu estavas à espera, tu reconheceste um caminho que agora não funciona, mas que estás mais próximo de encontrar o caminho que funciona. Sim, o problema maior do medo das pessoas é o medo de errar. Por quê? Porque a definição de erro na cabeça dela é um fim de mundo, não é? E as coisas não são assim. O ser humano não é um ser perfeito, ele erra o tempo todo. Então você, cada vez que errar, se você se botar num cepo, não é? E se crucificar ou se chicotear, você vai estar sofrendo por algo que é normal na sua vida, como você respira. Não é? Você respira porque você está vivo, você erra porque você está vivo. Então, errar faz parte do crescimento. Então, é para onde você quer olhar, como você define erro na sua vida. Erro não é o sinônimo de um fracasso. O erro é aprendizado. Não é? Pessoas dizem que eu perdi uma batalha, mas não perdi uma luta. É isso. O erro pode fazer você perder uma batalha, mas não perde a luta. Porque a luta é o seu propósito maior, é o seu objetivo final. Entende? O aprendizado faz-se a partir do erro. Não é? Então é importante você definir erro na sua cabeça. E isso tudo é forma de enxergar a vida. E isso você só consegue quando você tem literalmente capacidade disso. Porque se você se prender àquilo que te informaram, aquilo que te programaram, aquilo que te enfiaram na cabeça, porque é assim que acontece, não é? E depois quem enfia isso na sua cabeça, normalmente numa fase inicial até são os nossos pais, porque você é pequenininho, você está na guarda dos pais. Mas isso quer dizer o quê? Que seu pai quer mal para você, sua mãe quer... Não, eles querem te proteger. Mas a informação que é dada, da forma como é dada, eles não têm uma formação, né? O bebê não sai com um livro de informações. E você tem que descobrir isso. Então é importante que depois de você ter consciência, descobrir quais são as crenças que existiram ou que existem na sua cabeça e que te limitam nas suas atitudes. E o medo é algo que esconde uma crença. Então é muito importante você definir o que é medo, definir o que é erro na sua cabeça, para que você perceba que errar é humano. Persistir no erro é que talvez seja, tem um ditado que diz: errar é humano, persistir no erro é burrice. É grosseiro até falar isso, mas persistir no erro é insistir, não é? É você ser teimoso. Então é preciso discernir isso, porque se você encontra uma barreira e vai ficar dando murro na ponta de faca, você vai se ferir, você vai abrir chagas na mão. Isso é teimosia, isso é um erro grave, porque você persiste, ou melhor, você insiste no erro. Agora, quando o seu propósito está além, você entende que o erro faz parte do crescimento e você deixa de ser teimoso, você deixa de insistir e persiste no seu objetivo final, criando alternativas, rotas, redefinindo estratégias para que você, com aquele erro, aprenda, pelo menos, que por ali não é o melhor caminho. Sabendo o que tu sabes hoje, com que idade é que tu terias começado a investir em autoconhecimento? Eu nasceria com autoconhecimento. Eu não tenho dúvida disso. E eu acho que isso cada vez mais vai ser mais e melhor. Porque os meus pais, não tiveram acesso a essa informação. E eu tive que buscá-la depois de adulto. No entanto, eu passei por um período em que a melhor informação que eles me deram, a melhor educação que eles me deram, eu sou extremamente grato, reconheço o esforço, mas que até por falta de conhecimento, alguma crença limitante me foi colocada e que algumas situações, com certeza, na minha vida se limitaram por causa dessas crenças. A partir do momento em que não é o meu caso, porque eu não tenho um filho, tenho um afilhado,
por exemplo, toda a informação que eu posso passar para ele, eu passo dentro do padrão de conhecimento que eu tenho. E se eu tiver oportunidade, como tenho oportunidade, de fazer com que ele faça cursos de formação para a idade deles, né? Ele agora vai fazer 10 anos. Então, no meu caso específico, eu sei que existem informações, aqui em Portugal mesmo, em que jovens adolescentes podem ter o primeiro acesso a esse tipo de informação. Não é? É desenvolvido até pelo OK Instituto, que é um instituto que nós trabalhamos em conjunto e que faz um trabalho extremamente direcionado com jovens. E esse trabalho faz com que a mentalidade de crescimento e autoconhecimento aconteça desde pequeno. Portanto, isso é importante sim. E se me pergunta se eu tivesse a oportunidade de saber isso quando eu era pequeno, eu teria sim. E se tiver a oportunidade de partilhar isso quanto mais pequeno, sim. Isso é importante. E o que é que tu achas que os pais podem fazer então para começar a criar essa semente do autoconhecimento na cabeça dos filhos desde cedo? Para já, se ele tem conhecimento, ele pode partilhar, não é? Isso é importante. Se ele não tem conhecimento o suficiente para isso, ele tem que buscar conhecimento para ele. Porque educar uma criança não é simplesmente você pagar a escola, você pagar a empregada, ou seja, delegar funções para outras pessoas. Você, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável educacional, né, ou como é que se fala, encarregado de educação de uma determinada criança, você tem muito mais responsabilidade do que meramente pagar alguém que cuide do seu filho, do seu neto, ou de quem quer que seja. É a responsabilidade de você saber lidar com as situações. Não é? Para já, então, é importante que você se autoconheça, que você perceba como lidar com os jovens e com a criança e com a faixa etária que ele está, o que é importante que você diga, quais os padrões que você reforce, que exemplo você pode passar para que você possa ser um exemplo dentro de casa e se tornar um líder. Não é? Nós sabemos que um líder se faz pelos exemplos e um líder dentro de casa se faz pelos exemplos que ele dá. Então não admira nada que uma criança amanhã ou depois tenha os padrões dos pais, porque ele segue o exemplo de liderança desses pais. Então, dar o melhor exemplo é importante. E aliado a isso, dar a oportunidade de conhecimento. Eu tenho informação, mas faço questão que o meu afilhado, nesse caso da minha responsabilidade, tenha informações extras, não se baseie só naquilo que eu aprendi, que são os meus resultados, e que é a minha interpretação, e que é a minha leitura daquilo que eu aprendo do mundo. Então, eu faço questão que ele faça o desenvolvimento pessoal e mal ele tenha já a idade dele, ele vai fazer a formação de programação neurolinguística básica, vai frequentar o curso que chama MAP aqui em Portugal, Team MAP, se não me engano, que é um curso que se faz para jovens e adolescentes e que eu acho importante, e é importante, entende? E eu, se tiver a oportunidade de fazer isso, vou fazer. Por quê? Especificamente no meu trabalho, o que nós desenvolvemos aqui é um trabalho mais direcionado para uma idade adulta, por exemplo, né? Nós trabalhamos, o nosso potencial cliente já trabalha com uma linguagem específica de percepção e que é uma linguagem que as pessoas discernem mais dentro do conhecimento da faixa etária adulta. Agora, tem linguagem específica para uma criança, não é? Criança de colo, criança jovem, a criança pré-adolescente, o adolescente, o jovem adulto e por aí vai. Existem linguagens específicas e é preciso perceber essas linguagens para não sair para ir dizendo aquilo que acha que é o melhor, e o que você acha que é o melhor para a sua vida pode não ser necessariamente o melhor para aquela pessoa. Antes de terminarmos este podcast, pedia-te para fazeres um resumo, assim um apanhado muito curto, sobre a importância das pessoas investirem realmente em si e darem essa oportunidade a elas mesmas de se conhecerem um pouco melhor. Nós falamos hoje num tema que eu acho que é de excelência, um tema de extrema importância, até nem que não seja para abrir os olhos das pessoas em relação a isso, porque nós hoje temos um hábito, nós seres humanos, não é? Normalmente tem o hábito de olhar para um problema, e a falta de conhecimento gera problemas. E esses problemas encerram você
num círculo, numa redoma de medo, de insegurança e não deixa você evoluir, não deixa você passar para o próximo nível. E quando você olha para a solução, em vez de olhar para o problema, você já vai dar a oportunidade de sair desse estado estagnado para um estado de ação. E só o estado de ação te leva ao resultado. E você, olhando para a solução, obrigatoriamente você vai olhar para um desenvolvimento seu, para um desenvolvimento pessoal. Então, olhar para a sua escassez, para a sua falta de condição financeira, como somente uma falta de condição financeira, gerando medo, escassez, você vai se aprisionar naquela ação do medo. Porque a ação você tem sempre. São ações positivas ou ações negativas, mas vão sempre resultar em algo. Nesse caso, você está preso na ignorância, preso na falta de iniciativa, você vai gerar um resultado, que é um resultado de escassez. Depois, se você olha para a solução, você vai olhar em discernimento, em aprendizado. E aí sim, a importância de você entender o que é desperdício e o que é investimento. E quando você pega aquilo que você tem, que você guardou, que você juntou, e aplica no seu conhecimento, no seu autoconhecimento, você vai clarear ou clarificar mais a sua mente dos seus objetivos, das suas metas, de quem é você, de onde é que você está atualmente, onde é que você quer chegar. Por isso a importância de você discernir o que é desperdício e o que é investimento. E quando se fala em conhecimento, esse sim é o maior bem que você pode adquirir na sua vida. Porque o lado contrário, o desconhecimento, talvez seja um prejuízo maior da sua vida. Né? Porque quando você investe no que você conhece, você ganha alguma coisa. E o que você perde quando você não investe no conhecimento? O que você deixa de ter na sua vida? O que você deixa de ganhar? Muito bem, e é então assim que chega ao fim mais um podcast Prosperidade na Prática. Eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Colpas. Já sabe que toda terça-feira nós estamos trazendo novo conteúdo para você. Você pode pegar esse vídeo, que foi importante para você ou não, e partilhar para as pessoas que você tenha mais carinho, tenha amor, e trazer também essa informação, ou melhor, levar essa informação que foi importante para você para outras pessoas também. Na terça-feira que vem a gente volta com mais conteúdo. Grande abraço e até lá.